Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa quarta aula do nosso curso. Tá? Hoje vai trabalhar com mais um problemazinho, só que um pouco diferente, o problema do jogo dos discos, só que de uma abordagem um pouco diferente. Tá? Iremos fazer aqui uma revisão inicial. Tá? Coloquei aqui um triângulo equilátero. Tá? Vamos dizer que o lado dele seja de medida L. Tá legal? Vamos fazer uma revisãozinha aqui, ó. Esse segmentozinho aqui que eu vou traçar, ele é a altura do triângulo, ok? Altura do triângulo, tá? Então, essa altura do triângulo, a gente sabe que L ao quadrado é igual a H, né? Ao quadrado, mais L sobre 2 ao quadrado. Daqui nós temos que H ao quadrado, né? É igual a quem? A L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, né? Então, daqui resulta que H ao quadrado é igual a 3Ls, né? Ao quadrado sobre 4. Fazendo a raiz quadrada aí, nós vamos ter que H é igual a L raiz de 3, né? Sobre 2, não é isso? Então, aqui é a altura do triângulo equilátero. Ela é L raiz de 3 sobre 2. Só que eu não queria falar da altura, não. Eu queria falar de um cidadãozinho que coincide justamente com o raio da circunferência, né? Inscrita em um triângulo equilátero. O raio da circunferência inscrita no triângulo equilátero, deixa eu colocar aqui em destaque aqui, ó. O raio aqui, ele é justamente quem, pessoal? Ele é justamente o apótema do triângulo, né? Para representar o apótema, eu vou indicar assim, ó, A3, que é a simbologia que eu estou mais adaptado, tá? Então, o A3 aí, né? Ele é o apótema do triângulo equilátero, ok? E aí o que acontece é o seguinte, o apótema do triângulo equilátero, ele é igual a 1/3 da altura do triângulo, né? Então aqui vai implicar que o apótema do triângulo equilátero é igual a 1/3 de quem? De L sobre 2, né? Raiz de 3 aqui. Então o apótema do triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 6, não é isso? Ok? Professor, você vai precisar disso para quê? Eu acho que já deu para imaginar que aqui, possivelmente, não desenhei a circunferência à toa aqui dentro, tá certo? Então, o que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje? E se o nosso jogo dos discos, na realidade, não fosse num quadriculado, né? Se o nosso jogo dos discos, na realidade, fosse num ladrilho, em que fosse formado por triângulos equiláteros. Como ficaria a fórmula da função que nos dá a probabilidade do disco cair no interior de um desses triângulos do ladrilho, né? Sendo que essa probabilidade é em função justamente do diâmetro, né? Do disco. E aí, né? É uma situaçãozinha um pouco diferente do que a gente trabalhou nas aulas anteriores, não é verdade? Ok? Então vamos fazer esse estudo aqui do que aconteceria, ok? Com essa situação. Vamos lá. Então imagine aqui um ladrilho formado por triângulos equiláteros, tá certo? Vou botar aqui a imagem, tá certo? E aí nós estamos interessados aqui em P de D, probabilidade em função do diâmetro. Legal? O que a gente, né, precisa lembrar aqui? A gente vai usar aqui um raciocínio muito parecido usado lá no quadriculado, né? Vocês lembram que lá na situação anterior, da aula anterior, para que o disco ficasse no interior, né, de um quadrado, a gente imaginava o centro do disco, né, caindo dentro do quadrado. E aí a gente imaginou o disco ocupando todos os locais possíveis dentro do quadrado. E vimos que, na realidade, a região favorável
né, seria um novo quadrado dentro desse interior. E aí nós usamos a noção de probabilidade geométrica para encontrar essa função, né, probabilidade em função do diâmetro. Vocês lembram disso da aula anterior? Ok? Então, nosso raciocínio aqui vai ser muito parecido, vai ser um raciocínio análogo, tá certo? Para te mostrar que a coisa nem sempre vai ser tão simples, tá? Então, vamos lá. Então, quais condições ocorrem para a definição de P de D, né? Ok? Essa pergunta nós fizemos também na aula anterior, não é? Eu acho que a primeira coisa que dá para observar é o seguinte, não é? É que no caso de um disco, para que ele venha a caber, né, dentro de um triângulo, uma das coisas que tem que acontecer, uma das condições que devem acontecer, é que o diâmetro do disco, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser menor do que 2 vezes a medida do apótema. Vocês concordam comigo? Então, é uma condição, não é? Então, para melhorar, eu posso até escrever ela assim, ó, 0 menor ou igual que D e D menor do que 2A. Tá legal? Ok? Isso é um tanto quanto óbvio, né? Se o diâmetro do disco for maior do que o dobro do apótema, então o disco não vai caber dentro desse triângulo aí. Tá legal? Então vamos ver aqui como é que ficaria melhor escrito isso aqui. Ó, isso aqui vai implicar, desculpem aí pela zoada, tá? Isso aí vai implicar que 0 é menor ou igual que D, que é menor do que 2A, né? O que é o A? O A é o apótema, né? Do triângulo equilátero. Quanto é que é o apótema mesmo? É raiz de 3... Opa, desculpa. É raiz de 3, né? Raiz de 3L sobre 6, não é isso? Então, daqui a condição que nós temos é que o diâmetro ele tem que ser menor do que quem? Do que 1/3, não é? Do que não, 1/3 não, do que raiz de 3 sobre 3L. Beleza? Então é a condição que nós temos. Tá legal? Beleza? Então, né, se isso não for satisfeito, fica complicado do disco caber dentro do triângulozinho. Beleza? Considerando agora que no nosso ladrilho, ele não é formado mais por quadrado, ele é formado por triângulos equiláteros. Combinado? Ok? Então, o que nós fizemos lá na situação anterior? Para descobrir essa função probabilidade, a gente teve que estabelecer uma relação, né? Lembra lá no caso do quadrado? Lá no caso do quadrado, a gente teve que estabelecer uma relação entre o lado do quadrado menor e o lado do quadrado maior, né? Para poder dar uma estudadazinha, ok? Então é a mesma coisa que eu vou fazer aqui, tá legal? Então, o que acontece? O apótema, se a gente tivesse aqui um disco, né? Dentro do triângulo, aí do triângulozão maior, né? O apótema dele, ele seria igual a quem? Ele seria igual a, no máximo, né? Tem que ser no máximo igual ao apótema do triângulo menor, né? Mais quem? Mais a metade do diâmetro do disco. Beleza? Então, nós teríamos o quê? Que raiz de 3 sobre 6, né? L, que é o lado do triângulo maior, né? Será igual, vamos chamar aqui de T, ó, chamamos aqui de T, o lado do triângulo menor, tá? Seria igual a quem? A raiz de 3 sobre 6T, tá legal? Mais quem? D sobre 2. Então é essa a relação que nós temos aqui. Beleza? Então lembre-se que a gente está interessado em descobrir o que? O lado do triângulozinho menor, né? Porque o caso favorável para a gente é o centro do disco ficar justamente dentro desse triângulozinho menor aqui, né? Não é isso? Então estamos interessados em descobrir como é que ficaria a medida desse lado do triângulozinho menor em função do lado conhecido do triângulo maior, né? E do disco, do diâmetro do disco. Beleza? Então, para melhorar isso aqui, você poderia estar fazendo aí o MMC, né? Da 6, né? E tal.
Então ficaria o quê, né? Ficaria raiz de 3L igual a quem? Igual a raiz de 3T, ok? Mais 3D, né? Porque 6 dividido por 2 é 3 vezes D, 3D, ok? Isso aí vai acarretar o quê? Isso aí vai acarretar que raiz de 3T é igual a quem? É igual a raiz de 3L, né? Menos 3D. Se a gente for pegar aqui o raiz de 3, né? Tipo, dividir ambos os membros por raiz quadrada de 3, então isso aqui vai resultar que o T, que é o lado do triângulozinho menor, que nós estamos interessados, T vai ser igual a quem? T vai ser igual a L, né? Porque raiz de 3 sobre raiz de 3, né? Dá 1, fica L, menos 3 raiz de 3, 3 sobre raiz de 3, né? D, ok? Isso aqui dá para racionalizar, né? Por raiz de 3, ok? Racionalizando por raiz de 3, teremos finalmente que T vai ser igual a quem? T vai ser igual a L menos raiz de 3D. Beleza? Então, isso aqui, né? Essa é a relação entre o lado do triângulozinho menor, que forma a região favorável, né? Para que o disco caia dentro, na verdade, no lançamento, em função do lado do triângulo maior, né? Que está lá no ladrilho, e o diâmetro do disco. Beleza? Mas e aí, professor? Como é que ficaria essa função, não é? Essa função probabilidade, né, dependendo do diâmetro, não é isso? Como é que ficaria? E aí? O que acontece é o seguinte, a função probabilidade, P de D, como é que a gente encontra? É a área da região favorável, ou seja, onde vai cair, não é? Ou seja, a área do triângulozinho menor, a área do triângulo, vou botar assim, AT, a área do triângulozinho de lado T, sobre a área do triângulo maior, que é o de lado L, ok? Só, gente, que uma razão entre áreas, não é? Ela pode ser dada também como a razão entre o quadrado das medidas lineares, já que as figuras, né, no caso são triângulos equiláteros, não é? Então eu poderia estar simplesmente colocando o quê? Colocando T ao quadrado sobre L ao quadrado, ok? Então isso vai acarretar que P de D será igual a quem, né? Vou botar aqui em cima, já que eu estou aqui no cantinho. P de D vai ser igual a L menos raiz de 3D ao quadrado, ok? Dividido, né, por L ao quadrado. Não seria isso? Ok? Deixa eu passar aqui, deixa eu arrumar mais um pouquinho de espaço. Então é o seguinte, essa pergunta aqui, eu estou seguindo aquele mesmo padrão, né? Você saberia reduzir o lado do triângulo menor formado em função do lado Lzão, do triângulo, do ladrilho e do diâmetro do disco? A gente já está fazendo isso, né? Deixa eu só repetir aqui como é que ficou ali no último passo, né? Ficou como? Ficou P de D igual a quem? Igual a L menos a raiz de 3D ao quadrado dividido por L ao quadrado. Não foi assim que ficou? Então, a gente viu até na aula anterior, no caso do quadrado, que dá para desenvolver isso aqui e deixar mais bonitinho, né? Então, como é que vai ficar aqui esse P de D, né? Essa função probabilidade em função do diâmetro, não é? Como é que vai ficar? Se a gente for desenvolver aqui a parte de cima, vai ficar o quê? L ao quadrado menos 2 vezes L vezes raiz de 3D mais essa raiz de 3D ao quadrado. Não é verdade? Tudo isso dividido por L ao quadrado daqui de baixo. Ok? Então, melhorando isso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter, já pensando no último membro, eu vou ter 3D ao quadrado dividido por L ao quadrado. Ok? Aí eu vou ter menos 2 raiz de 3D, não é isso?
sobre L. E aqui, quando no início eu tenho um L ao quadrado sobre L ao quadrado, o nosso C é 1, né? Continua sendo 1, o C. Então essa é a cara da função que nos dá a probabilidade, ok? Em função do diâmetro do disco, ok? Nessa nova situação, tá? Só que a função fica melhor escrita dessa forma, ó. Fica melhor escrita em duas sentenças, não é? Até porque a gente sabe que a probabilidade pode dar igual a 0, né? Ok? Ou pode dar igual a 1, no caso, se o diâmetro for 0. Né? A gente já falou na aula anterior. Então vamos botar aqui como sendo mais de uma sentença essa função aqui. Então fica 3 sobre L ao quadrado, né? D quadrado, menos 2 raiz de 3 sobre L, né? Aqui tem um D, mais 1. Isso se aconteceu o quê? Isso se 0 for o quê? Menor do que o D, que for menor do que... Aí você lembra lá da condiçãozinha, né? Do que raiz de 3 sobre 3L, não é isso? E a função ela é igual a 0, né? Se aconteceu o quê? Se o D, ou seja, se o diâmetro do disco for maior do que a raiz de 3 sobre 3L, né? Ok? Vem lá naquela condiçãozinha da apótema, ok? E aí lembre também que a função é 1, né? Se o D for igual a 0. Ok? Aqui no caso também, né? Como aqui é uma função, né, você está vendo nessa primeira condição, ela é uma função quadrática, na verdade. De modo parecido, você pode ver facilmente que o discriminante, né, vai dar 0. Então vai ter as duas raízes reais iguais, não é isso? Ok? O discriminante dá 0. E a raiz dessa, olhando aqui, né, como função quadrática, ela vai ser justamente raiz de 3 sobre 3L, não é verdade? Justamente é o local aqui onde a gente está estudando, tá? A professora, lá no caso anterior, o gráfico dessa função deu a parte de uma parábola. Aqui será do mesmo jeito? A gente já está vendo aqui que será, né, parecido, não igual, né? Então já coloquei aqui, ó, o gráfico, tá? Se o D, o diâmetro for 0, é 1, tá aqui, né? Se o diâmetro for raiz de 3 sobre 3L, é 0, ok? E aí a região, né, a parte do gráfico da parábola que representa realmente, né, a nossa função, é somente essa parte aqui, ó. Ok? Tá? Tracejado é só para lembrar que, né, lembra uma parábola, né, o gráfico, tá certo? Vem de uma parábola, vamos deixar assim, né? Vem da ideia da parábola, tá? Então, o gráfico é muito parecido mesmo com a situação, né, que a gente já estudou. Tá legal? Então é muito curioso, porque a gente trabalhou o caso mais trivial, que é o caso do lançamento do disco no ladrilho formado por quadrados. Agora a gente está trabalhando o lançamento do disco em um ladrilho formado por triângulos equiláteros, né? Estamos usando a noção de probabilidade geométrica da mesma forma, não é verdade? E conseguimos resolver o problema para essa situação, especificamente. Vocês lembram que eu deixei até no fórum, né, como ficaria o cálculo do diâmetro conhecendo a probabilidade? Eu até coloquei essa pergunta. A maioria respondeu corretamente, a grande parte, ok? Respondeu corretamente lá. Vou até depois estar colocando a notinha. Só dei uma olhadazinha por cima. Mas como ficaria, né? Deixa eu colocar aqui. Como ficaria o diâmetro, não é, em função da probabilidade desejada? Como ficaria? Eu não vou colocar a função daquele último formato que a gente escreveu. Lembrar que a gente obteve a função assim, não foi? Ó, P de D, no último passo ali, igual a L menos raiz de 3D ao quadrado sobre L ao quadrado. Não foi assim? Partiu daqui, não foi? Então o que acontece? Como eu quero D de P,
como eu quero o D de P, como é que vai ficar isso aqui, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui L, ok? L ao quadrado vezes P igual a L menos raiz de 3D ao quadrado. Se a gente for extrair aqui raiz quadrada em ambos os lados, nós teremos o quê? Teremos L raiz de P igual a L menos raiz de 3D. Não é verdade? Então, quem seria o D para a gente, né? Como ficaria D de P, né? Então, nós teríamos o quê? Teríamos raiz de 3D igual a L menos L raiz de P. Não é verdade? Então, com isso, D de P, né? Para melhorar aqui a nossa escrita, vai ser quem? Vai ser 1 sobre raiz de 3L menos quem? L raiz de 3 vezes raiz de P. Beleza? Então, gente, coloquei esse probleminha aí para vocês, né? E aí eu vou deixar um para vocês como atividade, né? Ainda dentro, né? E se a gente fosse considerar agora, porque a gente sabe que no ladrilho ali pode ter o reajunte, né? Pode ter aquela partezinha ali, aquela espessurazinha entre um e outro, né? Entre uma figura e outra ali. No caso, temos triângulo entre o triângulo e outro. E aí, como é que ficaria? Eu vou deixar, né, isso como atividade para vocês. Beleza? Ok? Só que vamos estruturar bacana, tá? Então é isso. Bons estudos aí, um forte abraço para vocês.